Bem, meus irmãos, estamos aqui reunidos para refletir nas lições desta semana que se inicia para nós. Voltemos os nossos pensamentos para o CEAE e lá, a cúpula espiritual nos auxilia neste preparo, nos dando o discernimento para que saibamos escolher entre as facilidades do mundo material ou do pão espiritual que alimenta a alma, fortalecendo assim a nossa caminhada, para que possamos demonstrar aos nossos familiares e amigos a pessoa melhor que queremos ser. Assim agradecemos por este amparo e proteção do nosso Pai que está nos céus. O teu nome santificamos e ao teu reino nos dirigimos, daqui de onde estamos, como de qualquer parte, de acordo com a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair nas tentações, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje o tema desta semana é dádivas espirituais, que nós encontramos na lição 128 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, em que ele analisa a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 9, em que diz: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, meus queridos irmãos, quando nós vamos buscar nas páginas do Evangelho essa passagem de Mateus, nós encontramos o seguinte: 6 dias após chegar da região de Cesareia de Filipe, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e foram para um lugar retirado, subindo uma alta montanha. E lá Jesus se transfigurou. Seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz, e nisso lhe apareceu a lhe fazer companhia 2 grandes das Escrituras, Moisés e Elias. E então, Pedro, tomando a palavra: Que bom que nós estamos aqui, Senhor. Assim, iremos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e uma outra para Moisés. Mas Pedro não sabia bem o que estava dizendo. Nisso, uma nuvem os encobriu e do alto se ouviu uma voz dizendo: Este é meu filho amado, a ele vos responda. Então os discípulos se prostraram no chão, temerosos, e nesse meio tempo Jesus se aproximou deles, lhes tocou e disse: Não temeis. Muito bem. Ao descerem da montanha, Jesus então recomendou essa passagem: A ninguém conteis a visão,
até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, Emmanuel nos esclarece dizendo o seguinte: se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Veja, o mestre não determinou a mentira. Entretanto, aconselhou que se guardasse a verdade para ocasião oportuna. Porque cada situação reclama certa cota de conhecimentos. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas? Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Cada um está num estágio espiritual. Se guardamos conosco uma preciosa experiência espiritual, indubitavelmente, lógico, que deveremos usá-la todos os dias, mas utilizando-as em doses apropriadas, para que possamos, assim, auxiliar aqueles que nos cercam, na posição particularizada em que se encontram. Mesmo os nossos familiares têm, cada um deles, um estágio espiritual, que nós temos que dosar o quanto a importância daquele acontecimento espiritual na nossa vida, como o reconhecer, a aproximação a Deus, é importante para que saibamos dosar a esses nossos próximos. Mas não vamos baratear a esfera mais alta que nos concedeu tal graça, entregando essa bênção às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Então, Emmanuel nos esclarece que a nossa conquista espiritual, ela é intransferível. Você pode caminhar com a sua esposa, com seu irmão, com seu filho, toda a sua vida. Mas no mundo espiritual, quando você for para aquela outra passagem, as conquistas espirituais foram tuas. A morada para a qual você vai se dirigir vai ser de acordo com a que nós construímos no nosso interior. Então, essas dádivas espirituais que nós recebemos como mensagem na lição 128, faz com que nós possamos refletir nessa nossa caminhada espiritual, auxiliando todos aqueles que nos acompanham, mas em dosagens para que não espantemos, não sejamos confundidos com beatos
ou como fanáticos, ou como exagerados cobradores. Então, meus irmãos, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, rogando que o Divino Amigo adentre em nosso lar, fazendo da nossa atmosfera espiritual um ambiente acolhedor para as entidades espirituais amoráveis, para o benfeitor do nosso lar. Estendemos também essas vibrações aos nossos vizinhos, estendendo assim a nossa paz e segurança do nosso lar. Vibrações para todos aqueles que lutam para que a pandemia possa ser erradicada da nossa pátria, e por nós que aqui estamos nessa nossa caminhada espiritual com a graça do Senhor. Graças a Deus.